Vamos para o texto de hoje. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo número 3. Nós vamos ler os 16 primeiros versículos. Eu sei que no último domingo vocês leram do verso 1 ao verso 10. Eu quero ler novamente do verso 1, mas agora vamos até o verso número 16. Que você possa estar atento à palavra desta noite. Esteja atento à palavra de Deus. Deus tem, com certeza, algo para acrescentar na sua vida. Olha só o que nos diz. Eu quero ler e depois dessa leitura nós vamos orar e colocar as nossas vidas mais uma vez diante do Senhor. Olha só o que diz esta passagem. Certo dia, Pedro e João, eles estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro ele disse: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e ele começou a andar. Depois ele entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que é que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos antepassados, dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus pela palavra? Veja, o tema que eu dei para a mensagem de hoje é este: os dois templos. Esse é o tema. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Não há como Deus falar conosco. Não há como Deus falar conosco por nós mesmos.
Deus não vai falar com você hoje simplesmente através de mim. Eu sou um canal, mas a minha vida, assim como a sua, nós precisamos da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eu preciso para pregar e você também precisa para ouvir. Então, nesse momento, coloque sua vida diante daquele que está entre nós e pode falar ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, obrigado pela presença que o Senhor tem, ó Deus, preenchido esse lugar desde o início dessa celebração. Obrigado porque a tua presença já foi percebida e já foi notada, Senhor, enquanto nós cantávamos. Não temos dúvida também de que o Senhor já ouviu o clamor daqueles que estão aqui hoje, ó Deus, precisando talvez de uma resposta. As nossas orações já foram ouvidas. Obrigado por nos ouvir, obrigado por estar presente. E agora, Pai, fala ao nosso coração. Nós lemos a palavra, a tua palavra, e que o Senhor agora fale conosco, Pai. Usa a minha vida, usa, Pai, nesse momento a palavra que foi lida e traga algo especial para a vida de todos nós. Fale com a igreja, fale com os teus filhos, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Veja, eu queria chamar a sua atenção para esse capítulo, Atos capítulo 3. Entre todos os textos, entre todos os capítulos, nós estamos aqui talvez diante de um capítulo que eu considero um dos capítulos mais incríveis. Nós temos aqui lições profundas. O que acontece na maioria das vezes, apesar de termos aqui lições profundas, nós voltamos a atenção para a história desse homem coxo que foi curado ali na porta do templo, e a gente passa para o próximo capítulo e geralmente, eu estou dizendo geralmente, a gente não dá a atenção que a gente deveria dar para algumas coisas extremamente importantes que estão aqui em Atos capítulo 3. Não é para menos. Nós ficamos encantados, nós ficamos maravilhados com o milagre que acontece aqui. Esse coxo é curado. Esse homem que chega ali na porta do templo todos os dias, e isso já vinha há bastante tempo acontecendo, esse homem que chega ali um dia carregado, como sempre foi carregado, e colocado ali, naquele dia ele sai curado. Ele chega carregado e sai andando. Aliás, sai pulando de alegria, saltando de alegria. Isso inflama o nosso coração, isso para nós é um episódio maravilhoso, mas existem aqui algumas coisas extremamente importantes nesse capítulo que não podem passar por nós desapercebidas. Eu queria antes lembrar com vocês algumas coisas necessárias. Nós já vimos muitas lições, muitas coisas nessa série, mas vamos lembrar algumas coisas importantes e necessárias. Veja, Atos capítulo 1, a gente viu ali que Jesus havia sido crucificado, ele foi sepultado, e ali ao terceiro dia, dentro da sepultura, ele é ressuscitado dentre os mortos, e com o seu corpo glorificado, já ressurreto,
Jesus ainda permanece na terra com o corpo glorificado por 40 dias. E ele se apresenta aproximadamente, quem vai dizer isso é o apóstolo Paulo, na sequência, ele vai dizer que ele aparece a aproximadamente 500 pessoas. Então vejam, cerca de 500 pessoas tiveram contato com Jesus ressurreto. Essas pessoas depois serviram de testemunhas. A história da ressurreição não é uma história fictícia, não é algo que foi inventado por alguém. Aproximadamente 500 pessoas viram Jesus crucificado, viram e comprovaram a sua morte, viram ele entrando dentro daquela sepultura morto e depois tiveram contato com ele ressurreto. E ele, cumprindo os seus 40 dias, aparecendo para esse tanto de pessoas, ele é assunto aos céus. Ele ascende aos céus, volta para o céu. Mas antes, em Atos capítulo 1, verso 8, ele disse para algumas pessoas algo que é importante nós lembrarmos. Ele disse assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Veja, ele diz isso, e a partir desse momento, então ele é assunto aos céus. Ele volta para os céus. Ainda lembrando, quando nós chegamos em Atos capítulo 2, nós vemos essa promessa de Jesus se cumprindo. Não era apenas uma promessa que Jesus havia feito ali antes de subir para os céus. Era uma promessa que o profeta Joel havia dito há dezenas de anos atrás desse episódio. Centenas de anos atrás desse fato, o profeta Joel, Deus havia já dito que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E em Atos capítulo 2, nós vemos que o Espírito Santo então desceu sobre as pessoas que estavam naquela sala de oração. A promessa se cumpre. Atos capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam ali assentados. Veja, irmãos, a promessa se cumpre. Eu não tenho tempo para explorar todo o capítulo 2, mas depois desse episódio, quando o Espírito Santo desce, enche o coração daquelas pessoas, é derramado sobre a vida daquelas pessoas, algo muito lindo começa a acontecer. Aquelas pessoas saem dali, assim como Pedro, ele sai pregando um sermão, e aquele sermão alcança milhares de pessoas, elas se arrependem dos seus pecados, milhares de pessoas são batizadas, ou seja, mostrando publicamente aquilo que Deus estava fazendo no coração delas. E ali, muitas coisas começam a se transformar. Vidas começam a ser transformadas e as pessoas começam a se juntar. E a primeira comunidade cristã começa a viver da forma como nós vimos nas mensagens que antecederam esse domingo. A igreja começa a crescer, vidas começam a ser transformadas, de dentro para fora. E a gente viu isso em Atos 2.
Mas então a gente chega em Atos 3, e aqui as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Eu destaco pelo menos 2 pontos aí no seu sermão que me chamam muito a minha atenção. Veja, primeiro, para mim, Atos 3 está aqui anunciando aquilo que eu chamo de uma nova apresentação de milagre. É isso. É o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui em Atos 3. Dentre tantas coisas maravilhosas, em Atos 3 nós estamos vendo aqui aquilo que o Espírito Santo faz e fez na jornada da igreja. Ele simplesmente nos dá um novo conceito de milagre, uma nova apresentação de milagre. É muito interessante. Veja, um homem que nasceu coxo, ele é publicamente curado. Ele é curado publicamente. Até aí tudo certo. Essa foi a mensagem de domingo passado, ministrada pelo pastor Palma. Com certeza Deus falou ao seu coração com essa mensagem. Quantos estiveram aqui no último domingo? Muito bem. Vejam, irmãos, até aí tudo bem. Um homem coxo, ele é curado publicamente. O que é que nós temos de novo aqui? Veja, primeiro, Jesus não está mais fisicamente presente ali com eles. Esse é um fato muito importante. Esse homem, ele é curado por Jesus, mas através de Pedro e de João. Nós não podemos passar desapercebido para isso. A gente olha para o texto e a gente vê quem cura aquele homem, e Pedro ele faz questão de deixar isso muito claro por 2 vezes durante a sua fala com aquelas pessoas. Quem cura aquele homem é Jesus, mas é através de Pedro e é através de João que isso acontece. Este é um cenário completamente diferente até então dos milagres que os evangelhos vinham narrando. Até então os milagres estavam acontecendo através de Jesus, por meio de Jesus, Jesus ali fisicamente, os discípulos acompanhando tudo aquilo. Agora Jesus está assunto aos céus, e agora nós temos 2 discípulos, e esses 2 discípulos, com o nome de Jesus, curam aquele coxo. O que é mais de novo nós temos aqui? O local, ou melhor, a forma como isso acontece. Foi na porta do templo. Não é por acaso que o texto faz questão de dizer na porta do templo. E se você observar, essa porta tinha um nome, era um portão com um nome, a Porta Formosa. E o texto repete isso 1, 2, se não me falha a memória, por 3 vezes, o texto faz questão de dizer que aquele coxo estava ali e ele foi curado na porta do templo. Isso não pode também passar desapercebido. Pedro e João, eles curam aquele coxo, aquele homem coxo, na porta do templo, sem a presença de um sacerdote. Sem que aquele homem coxo ou que qualquer um deles oferecesse um sacrifício. Sem um rito religioso que até então era necessário. Isso é muito importante.
As pessoas iam para o templo. Todos que chegavam ali, ninguém chegava com as mãos vazias. E é por isso que o homem estava ali. Ele sabia que todos que entrassem por aquelas portas, eles iriam para dentro do templo. Por quê? Porque lá no templo eles ofereciam seus sacrifícios, seja as suas ofertas, seja um casal de pombos, veja, o sacrifício que fosse, eles levavam as suas ofertas, os seus sacrifícios, tudo em busca de um perdão de Deus ou de uma bênção especial de Deus. Veja, isso é extremamente importante e significativo. O homem é curado sem um sacrifício prévio, sem as orações de um sacerdote exclusivo, sem um rito religioso que acontecia lá dentro. O homem é curado ali, na porta do templo. Isso é extremamente importante, para não dizer escandaloso. Aos olhos daquelas pessoas, um escândalo. É por isso que o texto, no versículo 10, a parte B do versículo, o texto diz assim: todos ficaram perplexos. Todos ficaram muito admirados com o que tinha acontecido. Entenda, irmãos, eles acreditavam, todas aquelas pessoas acreditavam que o acesso ao poder de Deus estava reservado a uma elite religiosa que estava ali dentro do templo. O templo era o lugar da presença de Deus. Eles até então vinham de muito longe, eles faziam caravanas, eles faziam peregrinações, e eles andavam por muitos e muitos dias para ir ao templo, porque no templo havia a presença de Deus. E eles acreditavam que o acesso à presença de Deus estava ali, naquele lugar. Agora veja o versículo 6. Pedro e João chegam para a hora da oração no templo. E veja, Pedro e João, quem eram esses homens? 2 pescadores. 2 pessoas extremamente comuns. Eles não eram teólogos, eles não eram especialistas na lei, eles não tinham uma capa sacerdotal, eles não tinham um nome conhecido. 2 pescadores chegam ali e curam aquele homem, restaram perfeitamente a saúde daquele homem, simplesmente invocando um nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eles invocam esse nome. Versículo 6, disse Pedro para ele: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Irmãos, e o homem andou. Imediatamente aquele coxo foi curado. Como assim? Isso nunca havia acontecido. Percebe que o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, na vida daqueles homens, na vida de Pedro, na vida de João, na vida daqueles irmãos da igreja, da vida daqueles que já vinham sendo experimentados, vejam, redefine o conceito de milagre. Será que existe alguém aqui nesse culto que tem ainda dúvida
que você, que eu, que todos nós temos acesso a esse poder maravilhoso de Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas? Será que você tem dúvida ainda que esse poder, o poder de Deus, está acessível a você, a mim e a todos nós da Igreja de Jesus? Então eu preciso da sua atenção. O poder de Deus, ele não é reservado para pessoas que sabem usar um microfone. O poder de Deus não é reservado para as pessoas que sabem usar um microfone, que colocam ali um terno e uma gravata, ou que colocam talvez uma túnica sacerdotal, como era na época. O poder de Deus, ele não é reservado a uma elite religiosa que estudou, e é importante estudar, mas o poder de Deus, veja, segundo Atos, capítulo 2, versículo 17, que é ali a prova, a lembrança de uma promessa que foi feita lá para Joel. O poder de Deus foi derramado sobre toda a carne, ou seja, sobre todos nós. Toda a carne, repita comigo, toda a carne. Diga para quem está do seu lado, isso inclui você. Amém? Você tem acesso ao poder de Deus, o Espírito Santo. Uma segunda coisa que me chama muita atenção, e isso também pode passar desapercebido. Não apenas um novo conceito de milagre, eu vejo aqui em Atos 3, anunciando agora uma nova apresentação de templo. É um novo conceito de templo. Se alguém perguntasse para aquelas pessoas o que é um templo, a única definição de templo que aquelas pessoas tinham até esse exato momento, sabe qual era? É um prédio que foi construído com muito esforço. E ele está lá no endereço número tal, nome tal, rua tal, número tal. Olha lá as suas paredes, olha as suas edificações, olha a sua altura. Olha quantos metros quadrados o templo tem. Então as pessoas, a única definição de templo que elas tinham era daquela edificação que estava ali, naquele local, há tanto tempo. Por que você acha que esse episódio irritou tanto aqueles líderes religiosos? A vida de todos aqueles líderes religiosos foi ensinar que o templo era o lugar da habitação de Deus. Que era no templo que tinha a presença de Deus. De repente, esses líderes religiosos, eles se veem em apuros, porque eles não são capazes de explicar como é que todas aquelas pessoas, depois de verem aquilo, eles viram, o texto faz questão de dizer que aquele milagre foi público, que o que Pedro e João fizeram com aquele coxo foi aos olhos de todo mundo. Aquele coxo sai da porta, pulando, saltando, entra com Pedro e João dentro do templo, e todo mundo fica ali espantado. Como é que aqueles líderes religiosos iriam explicar que a presença de Deus estava lá no portão, lá na porta do templo, dentro da vida daqueles dois pescadores? Pedro e João deixaram claro, com a cura daquele homem, que a glória de Deus estava na vida deles, que a presença de Deus estava na vida deles. Veja, então o templo, que é o lugar da habitação de Deus,
não era mais, a partir desse momento, uma exclusividade de um prédio, de uma edificação. Pedro e João eram 2 templos ambulantes. Veja que conceito agora. Agora não é mais um prédio. Aquele prédio é conhecido como templo, mas Pedro é um templo, João é um templo. E aquele homem, aquele pecador que chegava ali, a partir daquele momento também se torna um templo. Eu sou um templo, você é um templo. E veja, nós estamos caminhando e aonde nós vamos, nós levamos a poderosa presença de Deus. Isso é, sem dúvida, extraordinário. Quantos templos nós temos aqui? Louvado seja Deus por isso. Quando Pedro e João aparecem, eles anunciam para o templo e para todas aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, um novo templo estava em cena. A questão agora, irmãos, é respondermos a pergunta: se Pedro é um templo, se João é um templo, e ali nós temos então 2 templos, e de repente aquele coxo também se torna um templo. Veja, se um dia o Espírito Santo também visitou a mim, visitou a você, se um dia você também entregou sua vida a Jesus, Cristo Jesus é o Senhor da sua vida, então veja, você também é um templo. Se nós somos, a partir de agora, templo de Deus, o que é que isso significa? O que significa ser templo do Espírito Santo? E eu trago agora 2 pontos que parecem ser extremamente óbvios, e eles são. Mas é importante, extremamente importante, observarmos esses pontos para darmos sequência a Atos capítulo 3. Primeira coisa que a gente precisa observar é que o templo deve ser santo. Sim, não é óbvio? O templo do Espírito Santo, ele deve ser santo. Ele deve ser santo. O que é ser santo? Veja, santo é o mesmo que você ser separado. Ser santo é o mesmo que você ser distinto. Diga comigo, distinto. Diga peculiar. Diga diferente. Eu queria perguntar, e é uma pergunta sincera, e eu não quero que você fique brava ou bravo. Quando você chega lá no seu trabalho, na segunda-feira, as pessoas que trabalham com você, elas percebem que você é uma pessoa distinta. Seja sincero. Quando você chega, você vai trabalhar amanhã, vai chegar lá no seu trabalho, as pessoas que convivem com você, que passam ali 8 horas ao seu lado, 4 pela manhã, 4 à tarde, você que trabalha 8 horas por dia, as pessoas que trabalham com você, eu pergunto, elas quando olham para você, trabalhando, conversando, elas enxergam em você uma pessoa distinta. O templo deve ser santo. Como é que você trata as pessoas que convivem com você? Como é que você é dentro da sua casa com as pessoas que convivem com você? Como é que você trata o seu cônjuge? Como é que é o seu tratamento com os seus filhos? E veja, eu não estou falando do seu temperamento, porque você pode ser uma pessoa um pouco mais explosiva, ou você pode ser uma pessoa um pouco mais aquietada, um pouco mais calma.
o temperamento, eu pergunto, como é que é o seu comportamento? Como que você reage com as pessoas dentro da sua casa, com seus filhos? Como é que você trata as pessoas na rua? Como é que você faz os seus negócios? A sua relação profissional, como é que é isso? Eu pergunto, veja, você é uma pessoa diferente? Você age de maneira diferente? O seu caráter, o seu estilo de vida é peculiar. Você é cristão e o seu estilo de vida é peculiar aos cristãos. Isso precisa ser respondido. Você é um homem, você é uma mulher, nós carregamos o Espírito Santo de Deus, a glória de Deus, e aí eu pergunto, como é isso? Você é diferente? Ou você é igual? Ser santo não é ser perfeito, é ser diferente. O templo deve ser diferente, deve ser peculiar, deve ser distinto. Então nós cremos, o Espírito Santo agora habita em nós, o Espírito Santo agora habita em você. Então, se ele habita em você, você não pode mais andar como outrora você andava. Você não pode mais falar como você falava outrora. Antes, quando a casa estava vazia, antes, quando você era simplesmente uma casa vazia, você andava de um jeito, você falava de um jeito, mas agora o Espírito Santo, ele habita em você, ele mora em você, ele está com você. E então veja, a partir desse momento, nós não falamos, nós não pensamos, nós não agimos mais da mesma maneira. Olha o que o apóstolo Pedro, o próprio Pedro, o Pedro que estava ali junto com João, que curou aquele coxo, olha o que ele nos diz lá na sua primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Olha o que ele diz. Ele diz assim: como filhos obedientes. Quantos filhos obedientes nós temos aqui? Você tem um filho obediente? Você é um filho obediente? Eu sempre pergunto para as crianças: você está obediente? Eu olho para o pai e pergunto: pai, ele está obediente? É incrível, eu amo ver o rosto das crianças. As crianças não respondem, elas olham para o pai. Deixa eu perguntar: ô pai, os seus filhos aqui, eles estão obedientes? Olha para o pai, fala aí, pai. Fala para o pastor. O apóstolo Pedro fala assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Outrora, nós tínhamos maus desejos. Outrora, nós desejávamos coisas ruins, nós queríamos coisas ruins, nosso comportamento era ruim, as nossas palavras eram ruins, os nossos assuntos eram ruins, os nossos sonhos e projetos eram também ruins. Pedro está dizendo: como filhos obedientes, não vivam mais assim. Quando viviam na ignorância, nós não conhecíamos, irmãos, nós não sabíamos, nós não tínhamos acesso à palavra, nós não sabíamos sobre Deus, nós não conhecíamos o Espírito Santo, nós éramos ignorantes. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E Pedro não está dizendo: sejam perfeitos em tudo o que vocês fizerem. Pedro está dizendo: sejam diferentes. Que todo o comportamento de vocês, que toda a reação de vocês, que toda a atitude de vocês sejam distintas, sejam diferentes. Vocês são diferentes. Ele diz:
Sejam vocês santos. Sejam santos, como está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Nós precisamos que você entenda, novamente, santidade não é perfeição. Santidade é ser diferente. Portanto, aqui em Atos capítulo 3, não é apenas a história sobre um homem coxo que foi curado. Aqui em Atos 3, é a história de salvação de um homem pecador que chegou ali carregado pelos seus amigos e que saiu dali transformado e cheio da presença do Espírito Santo de Deus. É isso, irmãos. Você foi salvo por Jesus. Você foi transformado por Jesus. E hoje você é um templo santo. Louvado seja Deus. Você é a casa de Deus. O segundo ponto. O que isso significa? Que a glória de Deus habita em você. Novamente, extremamente óbvio. Extremamente óbvio. A glória de Deus habita em você. Você pode dizer comigo, diga, a glória de Deus habita em mim. Novamente, só as mulheres, vamos lá, a glória. Só os homens, vamos lá, a glória de Deus. Sim. Veja, irmãos, o que é que Deus fez? Deus disse assim, olha, eu vou fazer tudo. Tudo que vocês não podem fazer, eu vou fazer. Eu vou enviar Jesus. E Jesus vai habitar no meio de vocês. E Ele vai morrer na cruz por vocês. Jesus vai morrer na cruz. Ele vai derramar todo o sangue na cruz do Calvário para o perdão do pecado de vocês. Ele vai ser sepultado. Mas Ele não vai permanecer na sepultura. Eu vou ressuscitar de dentre os mortos. Eu vou ressuscitar Jesus e eu vou trazê-lo novamente. Mas eu vou enviar também o Espírito Santo a vocês. Veja, eu vou enviar Jesus para morrer por vocês. E eu vou também enviar o Espírito Santo para capacitar, para ajudar vocês. E vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Veja isso, irmãos. Foi assim que Deus fez. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses capítulo 1, verso 26. Paulo diz assim, talvez um dos textos mais lindos, um dos versículos mais incríveis da carta aos Colossenses. Paulo diz assim, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Diga comigo, repita comigo, diga, um mistério que esteve oculto, agora foi manifestado para mim, para todos nós. Que mistério é esse que esteve oculto por tanto tempo, que foi revelado aos santos? Paulo vai dizer, aos santos quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Mas que gloriosa riqueza é esta? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Veja, Cristo em vocês, a esperança da glória. O que é que Paulo está nos dizendo aqui? O plano sempre foi esse. Sempre foi esse. Veja, Jesus seria enviado para morrer na cruz. Jesus veio e cumpriu a sua missão na cruz, voltou para o céu.
O plano sempre foi esse: Jesus morreu na cruz, eu vou enviar Jesus para morrer na cruz. Eu vou enviar em seguida o Espírito Santo. E a partir desse momento, o Espírito Santo vai habitar no meio de vocês, dentro do coração de vocês. Cristo em mim, a esperança da glória. O Espírito Santo é Deus. Cristo, o Deus vivo, habitando em mim, através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Irmãos, eu serei muito honesto com você. Às vezes a gente encontra pessoas valorizando tanto o relacionamento privado que elas têm com Jesus. Eu às vezes vejo pessoas insistindo em achar que podem ser cristãos apenas se relacionando com o Cristo. Que engano. O seu relacionamento com Cristo, o seu relacionamento privado pode ser muito belo, mas ele não é suficiente. Porque o plano de Deus foi morrer na cruz, foi enviar Jesus para morrer na cruz para salvar você. O plano de Deus, além de salvar você, foi enviar o Espírito Santo para capacitar você. Ele colocou Cristo agora dentro de você. Por quê? Porque a missão de Cristo não terminou na cruz. A missão de Cristo foi confiado à igreja. Cristo habita em você. Essa é a esperança da glória. Nós fomos chamados para um relacionamento com Jesus. Fomos salvos para salvar pessoas, para transformar a vida das pessoas. E é isso que nós vemos Pedro, e é isso que nós vemos João fazendo aqui. Veja, Pedro deixando claro, veja, não foi eu que fiz, não foi nós que fizemos, mas foi um nome, e é o nome de Jesus Cristo Nazareno que curou esse homem. Esse homem, esse nome que vocês rejeitaram, esse nome que vocês crucificaram, esse nome levantou aquele coxo, esse nome que está conosco. Louvado seja Deus. Cristo em você, a esperança da glória. Olhe para mim, meu irmão. Você é a habitação da glória de Deus. Você precisa entender o que é que isso significa. Você precisa ser uma cidade construída sobre a colina. Você precisa ser um candeeiro em cima da mesa, não embaixo da mesa. Quem é que acende um lampião e coloca ele embaixo da mesa? Você é uma tocha de fogo que precisa estar em cima da mesa. Você é luz do mundo. Você é o sal da terra. Veja, eu pergunto a você, para que é que serve o sal dentro do saleiro? O sal dentro do saleiro, ele é apenas um saleiro. Mas Deus chamou para você ser sal da terra, sal fora do saleiro, salgar a terra, salgar a vida das pessoas, iluminar a vida das pessoas. Cidade em cima da montanha, sal da terra, luz do mundo. É para isso que Deus o chamou para ser. Jesus, vamos aplaudi-lo, vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. Jesus veio para salvar você, o Espírito Santo veio para capacitar você. Para quê? Você é a habitação da glória de Deus. Para quê? Para quê? E aí eu vejo pessoas dizendo assim: pastor, eu tenho vergonha,
Pastor, o senhor não conhece a minha vida. Pastor, eu sou um pecador, pastor. Pastor, o senhor não sabe como é que estão as áreas da minha vida. Olha, existem áreas bagunçadas, pastor. Pastor, eu sou um homem de lábios impuros. Pastor, olha as minhas mãos são manchadas, pastor. Pastor, olha a minha mente, os meus desejos, pensamentos. Pastor, como pastor? É esse o ponto. É exatamente isso que não pode passar desapercebido. Em Atos capítulo 3, é exatamente isso. Eu pergunto a você que está com vergonha, eu pergunto a você que se sente pequeno, eu pergunto a você que olha para a sua vida e diz: como pastor? Como? Eu pergunto para você: para que é que Deus precisaria enviar um ajudante se você não precisasse de ajuda? Eu pergunto a você: para que é que Ele enviaria um conselheiro se você soubesse de tudo? Eu pergunto para você: para que é que Ele enviaria um consolador se você não fosse fraco e precisasse de consolo? Deus conhece a sua fraqueza. Deus sabe que você não sabe de tudo. Deus sabe que você muitas vezes se sente pequeno e precisa de ajuda. Para que é que Ele enviaria um Salvador se você pudesse se salvar sozinho? Quando eu meditava nessa palavra, nessa semana, eu estava dizendo hoje pela manhã, eu me perguntei: será que haveria alguém no culto? Será que vai haver? Falei com Deus: Deus, será que vai haver alguém no culto domingo que teria coragem de dizer: eu preciso de um Salvador? Eu preciso de ajuda para modelar as minhas palavras. Preciso de ajuda para limpar as minhas mãos. Eu preciso de ajuda para limpar o meu coração. Eu preciso de ajuda com os meus pecados. Eu preciso de um conselheiro. Eu preciso de um consolador. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um libertador. Eu preciso. Fiquei pensando, será? Veja, o dom do Espírito Santo não é mais reservado para uma elite religiosa. O dom do Espírito Santo é dado agora para todos aqueles que estão perdidos e que estão desesperados por um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um libertador. Os meus pecados me condenaram e eu preciso de alguém. Eu preciso de algo para me salvar. E Jesus é o Filho de Deus que te amou de tal maneira que morreu na cruz por você. E veja, e Ele poderia ter ressuscitado e ter começado o seu reino aqui e tivesse dito: não, já está bom, chega. Olha só, João capítulo 16, versículo 6. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: mas eu lhes afirmo, eu estou dizendo isso com toda certeza, que é para o bem de vocês que eu vou. É para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Essa palavra, para nós agora, faz sentido. Essa palavra me fez reportar a palavra de Jesus na cruz: está consumado. Ele foi e Ele enviou o conselheiro, e Ele enviou o ajudador,
Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou, Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo Consolador veio, Cristo habita em mim agora. É a esperança da glória, é a minha esperança e é a esperança do mundo perdido. Hoje eu sou templo, habitação da glória de Deus. Hoje Cristo está nas minhas mãos, Cristo está na minha boca, Cristo em mim é a esperança da glória. Eu preciso que você saiba que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu preciso que você saia daqui com essa certeza. Veja, o Espírito Santo não veio apenas naquela sala de oração. O Espírito Santo não estava apenas na vida de Pedro, na vida de João. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. O dom do Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Jesus. Você é a casa da glória de Deus, a habitação de Deus. Cristo habita em você. Por isso eu posso dizer com toda a verdade: o Espírito Santo não vai tornar você uma pessoa melhor do que as outras pessoas, mas ele vai tornar você melhor do que você. Tira o Espírito Santo da minha vida, o que sobra? Nada. Tira o Espírito Santo da sua vida, o que é que sobra? Nada. E o Espírito Santo da sua vida? Cristo em você. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu abro a minha boca, eu não falo por mim, eu falo em nome daquele que morreu por mim. Não sou eu, mas é Cristo em mim, a esperança da glória. Não é você, meu irmão, mas quando você estender a sua mão, Cristo vai estender a mão dele. Quando você abrir a sua boca, a boca de Jesus vai ser aberta. Por isso, nós devemos ter a coragem de dizer para os paralíticos: ande. E eles andarão, não por nós, mas pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ficar em pé, irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a sua vida na presença de Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. Abra os seus lábios e fale com Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser santo. Me ajude a ser santo. O Senhor não quer que você seja perfeito. Ele não espera isso de você, mas Ele espera que o seu coração se quebrante todos os dias, dizendo: me ajude, Senhor, nas minhas fraquezas. Aleluia. Glória a Deus. Abre os seus lábios e fale com Deus. Levante as suas mãos para falar com Deus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar esse refrão. Vamos cantar essa canção. Que eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Só tu és santo, és santo. Só tu Declare nessa noite. Declare nessa noite. Aleluia. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como santo, santo, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Levante as suas mãos e adore ao Senhor Jesus nessa noite. Adoramos o teu nome, Jesus. Espírito Santo, nós te adoramos. Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Obrigado por estar conosco. Obrigado por nos ajudar, por nos consolar. Obrigado por nos direcionar, Espírito Santo. Obrigado por nos transformar, Espírito Santo. Venha nessa noite, levante aqui uma igreja poderosa. Levante aqui homens e mulheres, ó Deus. Levante aqui tochas vivas de fogo nas tuas mãos, Espírito Santo. Levante homens e mulheres inflamados. Ó Espírito Santo, levante uma igreja operante. Uma igreja que não se resume a 4 paredes. Uma igreja que estará amanhã espalhada pelos 4 cantos dessa cidade. Uma igreja viva, uma igreja transformadora. Deus amado, venha nos ajudar, Pai. Venha nos levantar, ó Deus. Somos templos, somos a habitação da Tua glória. Obrigado, ó Deus, por essa palavra gloriosa. Obrigado por esse tempo tão especial na Tua casa. Que possamos sair daqui, ó Deus, abençoados. Que saiamos daqui transformados. Ó Deus, nos fortaleça, nos ajude. Esteja conosco, Espírito Santo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus.